Grande momento, linhagem geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Alerta lacrate, senhoras e senhores. Mas é aquela lacrate que a gente já conversou muitas vezes, que é a clássica contemporânea troca de etnia. E aqui vai ser bem legal a nossa conversa, tá? A gente vai colocar os nossos pontos, mas quando eu recebi a notícia de que Aaron Pierre estava sendo cotado para ser James Bond, o 007, uma parte do meu coração se alegrou porque gosto do Aaron Pierre. Aquele filme que a gente repercutiu, Rebel Ridge, apesar de eu achar que faltou um pouco pra ser um grande filme, é um bom filme, mas pra mim faltou um pouco. Mas ali eu vi um grande potencial e um grande ator que pode figurar entre os marombeiros, entre os bolados da nova geração que fazem filmes de ação. Gostei do cara. A gente tá repercutindo muito. Eu fiquei feliz pela escolha dele para ser John Stewart. Mas o outro lado do meu coração, o lado do woke de direita, crava a lacrate. Afinal, James Bond, ele é branco. Vamos conversar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Ele é descrito como branco nos livros, o James Bond. É descrito como branco. Nesse caso aí a gente tem... Você tem, até na minha humilde opinião, uma licença pra essa lacrate. Porque são várias gerações, são vários James Bonds, né? Você teria. Mas aqui, no nosso momento... Assim como o Gabriel, gosto do Aaron Pierre, acho ele um cara bonitão. Bonitão. Ele é elegante. O James Bond precisa ser bonito e elegante. Tem um belo olho. E um maxilar bom. Tem mesmo. Tem. O Aaron Pierre, ele tem tudo. Olho verde. O Aaron Pierre é 10/10. Ele é. Entendeu? Mas assim, ele até teria, na minha opinião, uma licença aqui. Mas James Bond, ele é descrito dessa forma nos filmes. Nos livros. Nos Ian livros. Fleming. Nos livros, é lógico. Agora, se tiver isso e for um James Bond de respeito, ok, não me... Porque o problema é que nunca fica só na etnia. Perfeito. Isso entra na história. E você fazer um James Bond vitimista não dá, né? Ou então um James Bond sojado. E o Aaron Pierre não tem nada de sojado, nem nada. cara de sojado. Ele passa longe da soja, porque tem proteína animal ali. Então, e ele tá ficando mais forte ainda pro Lanterna Verde. Tá treinando então, assim, forte. eu acho difícil, mas se for lacrata e pontuada, mas pode ser um grande filme. Claro. Pode ser um grande filme, ele pode superar até outros 007. Vamos falar sobre isso, que é muito legal. Falar sobre a nossa experiência com o 007 já foi lacrate. Foi. Porque foi o último do Daniel Craig e o número é só um número, 007. 007 é só um número e ele todo soja, todo triste. Enfim, podre esse último 007, hein? Pô, pra mim o Cassino Royale é incrível, tá? O Quantum of Solace é incrível. Agora, esse último tem uma boa ação, mas é um 007 muito triste, muito pra baixo, sabe? Muito deprê, muito Ezra Miller. É a cara do movimento, né? Mas ó, vamos conversar, mas antes se inscreve aqui no canal, dê o triplo C, curte, comenta, compartilha, vem pra linhagem mais famosa do Brasil. Não sei se você está sabendo, mas a Brasil Paralelo, ela lançou em seu streaming na BP Select a série Contraparte, que ela é estrelada por J.K. Simmons, vencedor do Oscar. A série Contraparte tá com uma avaliação de 100% na Rotten Tomatoes. São 2 temporadas, é uma série de espionagem, drama, tem política, universos paralelos, muito suspense e tá disponível somente no streaming da BP. No link na descrição, no QR Code aqui na tela, você tem um grande desconto nesta parceria da Linhagem Geek com a Brasil Paralelo. Não perca a oportunidade, se você ainda não assistiu, assista Contraparte.
Vamos lá, galera, olha aqui, ó. O ator Aaron Pierre está se tornando um dos rostos mais populares do cinema. O jovem de 31 anos estrelou Rebel Ridge da Netflix e conquistou a atenção de muitos, incluindo estúdios e diretores. Além disso, ele já foi escolhido por James Gunn para dar a vida a Jon Stewart do DCU na série Os Lanternas do ano que vem. Mas, ao que parece, Pierre está na disputa para dar a vida a um grande personagem do cinema, James Bond. O rumor vem do insider Daniel R.P. Daniel é uma fonte confiável no que diz respeito a vazamentos do cinema, e foi ele que trouxe essa informação. Ainda segundo RPK, a lista para o novo 007 tem outros atores de várias etnias, portanto, não se sabe se Aaron Pierre está próximo do papel, mas é um dos favoritos. Já foi ventilado em outra oportunidade o nome de Aaron Taylor Johnson, de 35 anos, que está em cartaz com um Extermínio. Ó, o Aaron Taylor Johnson como James Bond, ó, filezaço. Filezaço mesmo. Que, ó, só você lembrar daquela pose do Craven aqui, ó, abdômen colado. Colado mesmo, casco de tartaruga. E o peitoral tá na pedra. Quem era sempre falado também é o Henry Cavill. O Henry Cavill. Vazou até o teste dele. É. Ruim, hein, o teste. Ainda bem que não foi mesmo naquela época. Mas o Henry Cavill também sempre foi cotado pro 007. Então, aí a gente tava conversando aqui, eu e o André, antes de começar o vídeo, né? Porque o Aaron Taylor Johnson, de 35 anos, tá com uma excelente idade, e o Aaron Pierre tem 31. Então, assim, você colocar um James Bond mais jovem, lembrando que passaram, acho que 7 atores James Bond, né? Você teve Sean Connery, você teve Daniel Craig, você teve Roger Moore, Pierce Brosnan. Todos esses, quando fizeram James Bond, eles já estavam meio que num 40 a mais, tá? Você trazer um James Bond de 31 anos, 35, é um James Bond mais jovem, e eu ainda gostaria de ver a fase de crescimento do James Bond, que aí nunca foi mostrado. É que tá? o 007 é meio John Wick, né? Exato, já vem pronto. Ele já vem pronto. Ele já vem pronto. E outra coisa, a idade do Aaron Pierre é pra um James Bond de 10 anos. Porque quando você contrata um cara pra fazer o James Bond, não vai ser um filme só. Ou são 3 filmes, ou são 4 filmes, 5 filmes, então... Geralmente se faz uma trilogia no mínimo. Então, a idade dele é boa pra você fechar uma trilogia. É. Bom, uma coisa é certeza, estão querendo um Aaron pra fazer o James Bond, né? Tem o Aaron Pierre e o Aaron Taylor Johnson. Isso. Agora, olha só, vamos lá, o que acontece, galera? Quando eu ainda gostaria, sabe, de ver, tipo, um James Bond sendo recrutado de novo, passando por testes. Eu gostaria, tá? Isso é uma coisa minha, pessoal. O Aaron Pierre, conversando sobre lacrate, aqui a Linhagem Geek não passa pano, a gente se posiciona e a gente dá a nossa opinião. É lacrate, ponto. Mas eu já falei em outras oportunidades, a mudança de etnia de todas as lacrates, ela é a que, dependendo de como é feita, é a que menos interfere. Ela interfere, mas é a que menos interfere. Por exemplo, se você escolhe o Aaron Pierre e ele não entra em pauta política, ele não se torna um justiceiro social, não aproveitam pra fazer alguma piadinha, ele se vitimiza pela sua cor. Se não fizer nada disso e ele entregar o que é o James Bond, homem, viril, garantido, sedutor, habilidoso, forte, especialista em armas, testosterona lá em cima, cara, eu tenho certeza que ele vai entregar um excelente James Bond, tá? Eu tenho certeza, mas aqui a gente pontua. Ele sendo escolhido é lacrate, ponto. Não existe argumento. Não existe argumento. É uma escolha com um cunho ideológico. Ninguém vai tirar isso, essa convicção nossa. Mas isso significa que o filme vai ser ruim? Não, não significa. Porém, você pode ter uma parcela aí de uma turma woke de direita que não vai assistir o filme, que não vai contribuir pra isso. Tem, com certeza tem. Nós iremos assistir.
Nós iremos. Agora, eu tava até conversando com o André. Se você pega o Aaron Pierre para ser um 007, mas ele não é o James Bond, faz uma passagem de bastão. Claro que o nome James Bond é grande. Você faz uma passagem de bastão, como fizeram no último 007. Fizeram uma passagem de bastão lacrate ainda pra mulher lá, que vira 006 ou 8, enfim. E aí ele se torna um outro personagem, mas com o codinome 007, aí muda de figura. Aí fica ainda uma lacratezinha, um fio de cabelo. Porque ele não vai ser o James Bond, mas ele vai ser o 007. Mas ainda fica uma fagulha de lacrate. Entretanto, pensando na originalidade, no respeito à obra de Ian Fleming, o Aaron Taylor Johnson seria uma belíssima escolha também, tá? O problema disso tudo da lacrate, do woke, é que, né, eu vou dar um exemplo bem claro. Se não tivesse nenhuma dessas, se o woke não tivesse dominado a pauta cultural, essa questão do Aaron Pierre não teria problema nenhum. Perfeito. Por quê? Porque no Eu Sou a Lenda, o personagem no livro é branco. Perfeito. E o Will Smith, ali não tinha essa pauta. E o Will Smith, ele foi escolhido porque ele é um excelente ator e porque ele era aquele cara do momento. E foi excelente Eu Sou a Lenda. E vai ter a continuação, né? Tá falando requentado aí, vai ter o 2. Com o B. Jordan. E eu sou a Lenda de 2007, então não tinha isso. Não tinha. Então você poderia falar, pô, eu li o livro, eu pensei no Will Smith. E aí é ok, aí é decisão criativa. O problema do woke é que se caso o Aaron Pierre fosse uma decisão criativa, porque o cara é elegante, o cara é bonito, o cara vai bem na ação, infelizmente vai ser questionado por conta disso. Perfeito. Esse é o grande problema. Ele mata o woke, ele colocou política numa decisão que pode ser criativa e a gente nunca vai saber e você sempre vai duvidar. E abre espaço pra você questionar o mérito do ator. Claro, infelizmente. Como o próprio caso do Tenoch Huerta. Eu estou aqui por conta da diversidade. Não por conta do trabalho dele, pelo talento de ator, nem nada disso. Então, esse é o problema. E aí você soma isso com aquela vontade do Christopher Nolan de fazer o 007 e a Bárbara Broccoli falou não. Aí você já vem com essa notícia. Sabe? Porque como é que você não... Quem, em sã consciência... que eu tenho esse copo aqui e o Christopher Nolan quer fazer um filme do meu copo. Eu não vou querer. Por quê? Porque o Christopher Nolan pediu liberdade criativa. Então aí você já tem algumas informações que você já começa fora a atualidade. A gente não pode negar a realidade. Fora a realidade que a gente tá vivendo. Então, nós temos tudo isso na mesa. E como o Gabriel falou, a gente é sincero com vocês. Somos sinceros à nossa moeda de troca, à nossa honestidade. Então a gente vai estar atento aqui, mas de maneira nenhuma. Pelo contrário, eu acho que o filme tem tudo pra ser um sucesso. Perfeito. Ele vai muito bem na ação. A gente precisa entender o que a dona Bárbara Broccoli pensou nisso tudo, porque ela ama a lacrate. Pô, o Christopher Nolan chegou... botou a camisa 10 e falou: joga o 007 no meu peito, mas eu quero fazer o que eu quero. Aí ela, não. Então assim, aí vem essa notícia do Aaron Pierre e vamos ver como é que vai ser o próximo 007. Enfim. Bom, eu quero que vocês coloquem nos comentários aí a opinião de vocês, que é sempre importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.